O tema da nossa mensagem de hoje é o Evangelho. E a nossa proposta é justamente compreender, ou tentar compreender aquilo que a Bíblia fala sobre o Evangelho. Mas antes eu queria falar algumas coisas sobre o livro de Marcos, para a gente poder entender um pouco mais o que ele quer dizer, qual a mensagem que ele tem para nós e tal. E Marcos foi escrito por João Marcos, né? A revelação aí. Então, que é o título do livro, né? Marcos, porque foi escrito por João Marcos. Assim, durante toda a história, a gente entende que esse livro foi escrito por Marcos. Marcos escreveu esse livro em aproximadamente 70 depois de Cristo, escreveu para os romanos. E não tem como bater o martelo sobre o que é o tema principal do livro. O livro de Marcos não é como, por exemplo, as epístolas de Paulo, que Paulo vai e deixa bem claro lá o que ele queria com o texto, né? O que ele estava querendo transmitir com aquela carta. Mas uma coisa, e é sobre essa informação que nós vamos bater muito aqui no Estação. Uma das informações que é pertinente no livro de Marcos, que é assim, talvez o propósito pelo qual Marcos escreveu, foi mostrar Jesus como um servo. Mostrar Jesus como um padrão a ser seguido. Mostrar Jesus como um cara modelo para que a gente siga. Então a gente vai trabalhar em cima dessa informação. De que Jesus é um cara modelo para a gente seguir e se espelhar. Amém? Todo mundo entendeu? Então a gente vai ler o capítulo 1, verso de número 1 do livro de Marcos. Diz assim, vou ler na versão NVI. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Só isso. Vamos orar mais uma vez, gente? Pai, obrigado pela tua palavra. Que nessa noite ela produza o fruto que é necessário nos nossos corações e que a gente possa mudar, Deus, porque a gente precisa de mudança. A gente reconhece que precisa de mudança. Ninguém aqui é perfeito, ninguém aqui não erra ou não comete falhas e, ó Deus, todo mundo aqui tem mão manchada, mão suja diante do Senhor. As nossas obras são sujas diante de Ti. Nós precisamos mudar, Senhor. Nós reconhecemos e por isso nós pedimos o Teu auxílio nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E, galera, hoje em dia tem se tornado, de certa forma, uma ambiguidade até falar isso, mas tem se tornado necessário pregar o Evangelho e explicar o que é o Evangelho dentro das igrejas. Na nossa igreja, graças a Deus, o nosso pastor Robson é um homem que preza por isso, por explicar a Bíblia, por explicar os versículos e tal. Não é porque ele está aqui, né? Mas sempre elogio ele onde ele está, porque realmente eu vejo isso na vida dele e me ajuda muito a compreender muita coisa também, todas as minhas dificuldades e tal. E eu acho que às vezes, lá de vez em quando, eu dou uma ajudinha pra ele. Às vezes eu atrapalho também, mas às vezes eu ajudo, né? Então, assim, voltando pra cá, nós estamos numa igreja, nós estamos num lugar que, cara, tá escancarado, assim, a Bíblia pra gente. O Evangelho tá escancarado. A gente não pode chegar e falar assim, não, eu não sabia disso. Não, cara, a gente tá aqui domingo após domingo ensinando, terça, quarta, e hoje no sábado, né, e tal. Mas, assim, o que eu tenho visto, eu participei no meu seminário de algumas reuniões de alguns alunos do seminário e tinha muita gente que não sabia o que o Evangelho era. Então, assim, o Evangelho, ele nada mais é do que o centro do cristianismo. O coração do cristianismo gira em torno do Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho é a mensagem a respeito de tudo aquilo que Deus fez, o que Deus está fazendo e assim, o Evangelho é uma mensagem contínua. Então, assim, a primeira informação que eu queria trazer para vocês aqui sobre o Evangelho é que nenhuma outra religião, se é que o cristianismo é uma religião, nenhuma outra religião possui uma mensagem como o Evangelho. Porque na semana passada, quem estava aqui, presenciou, a maioria das pessoas que estão aqui estavam semana passada, e viram a nossa exposição sobre a questão da religião, né? O que era religião e que a gente não pode ser um cara religioso, né? Todo mundo entendeu. E o
o que é a religião, basicamente? A religião é uma ideia de que você faz alguma coisa e então você tem. Se você vem no culto, Deus te abençoa. Se você não vem no culto, Deus não te abençoa. Se você dá o dízimo, Deus te abençoa. Se você não dá o dízimo, Deus não te abençoa. Se você faz coisas, Deus te aceita. Se você não faz coisas, Deus deixa de te aceitar. Então isso é religião. O evangelho, ele é o oposto da religião. Mas ele não é simplesmente uma vida sem fazer nada. Eu já vou explicar isso. Agora, por que as outras religiões, vamos dizer assim, elas não possuem uma mensagem como o evangelho? Porque todas as religiões falam, basicamente, que você precisa fazer algo para ser aceito. Você faz, por isso você tem. Por exemplo, você vai a um templo, você vai a uma reunião e nessa reunião você segue tudo que aquele povo está falando. E então você é aceito. Então você passa a agradar a Deus. E a gente vai ver que o evangelho é justamente o oposto a isso. Agora, eu queria falar a respeito de algumas coisas, depois de ter falado sobre o cristianismo, que o cristianismo é a única religião, vamos dizer assim, que possui uma mensagem como a do evangelho. E detalhe, pessoal, quando eu falo cristianismo, eu estou falando de uma vida com Deus, de uma vida de relacionamento com Deus, não de uma religião cheia de dogmas. Vocês conseguem entender, né? Quando eu falo cristianismo, eu estou falando de evangelho, eu estou falando de viver uma vida com Deus. Então, assim, para que a gente possa entender o evangelho, que eu vou explicar detalhadamente o que é, ou tentar explicar, a gente precisa primeiro entender uma coisa, que é a nossa condição diante de Deus. E sabe, eu não sei você, mas eu lutei muito tempo para tentar compreender isso, e para entender isso, qual era a minha posição diante de Deus. Quando o apóstolo Paulo escreve a carta dele aos Romanos, no capítulo 3, no verso 23, é um texto bem famoso, ele vai dizer assim, olha, toda a humanidade pecou, toda a humanidade errou, toda a humanidade fez o que era mal aos olhos do Senhor, né? Que nem diz no Antigo Testamento. E por isso ela está o quê? Afastada ou destituída da glória de Deus. O que isso quer dizer? Esse texto mostra para nós, para mim, para você, que nós estamos o quê? Que nós estamos afastados de Deus. Nós estamos em um estado de quê? De rebeldia diante de Deus. Tanto eu, quanto você, que às vezes pode ser, tenta fazer algo para ser aceito. Nós somos considerados praticamente inimigos de Deus. Ou seja, então você para pensar. Você tem um ser que é Deus, todo-poderoso, Criador do céu e da terra, tem todo o domínio, toda a autoridade, toda a majestade. Ele literalmente tem todas as situações do mundo, as circunstâncias do mundo na mão dele. E assim, você é inimigo desse cara. Não sei se alguém já brigou aqui alguma vez. Já teve alguma... Bom, com o irmão a gente, né? Não dá pra perdoar, né? Alguém teve... Alguma vez ou outra se arrumou confusão com teu irmão ou com algum familiar seu. E você sempre se sentia mal. Eu me sentia mal. Quando eu via, eu ficava pensando assim, cara, ele tá ali, pode acontecer alguma coisa. O cara vai passar, vai me empurrar, vai fazer alguma coisa comigo. Quem nunca sentiu isso, né? Eu sentia isso direto. Agora você pensa, essa pessoa tendo todo o poder, cara, toda a força do mundo. E assim, ó, você não tem condição nenhuma de enfrentar ele. É exatamente a nossa condição diante de Deus. A gente não tem condição, a gente não tem força, a gente não tem recurso algum para enfrentar ele, vamos dizer assim. Porque Deus nos criou. Lá no livro do Gênesis, você vai ver no capítulo 1, verso 26, que Deus criou o homem conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança, ou a sua imagem conforme a sua semelhança. E Deus nos criou com dois propósitos. Ou seja, Deus nos criou para fazer duas coisas só. Primeiro, se relacionar com Ele. E segundo, lembra da viração do dia? Deus vinha, conversava com o povo na viração do dia, com Adão, com Eva e tal. E o segundo, para se relacionar com as coisas que Ele criou. Lavrar o jardim, dar nome aos bichos e tal, toda aquela coisa que você vai ver em Gênesis 1 e 2. Aí em Gênesis 3, o que a gente vê? A gente vê o homem caindo, o homem errando, o homem pecando, o homem se afastando de Deus e declarando com todas as letras que ele não precisa de Deus para tomar as escolhas dele. Foi isso que Adão fez, foi isso que Eva fez. Simplesmente declarou que está contra Deus.
Agora, tá, aí você pode se perguntar, e eu já me perguntei isso. O que eu tenho a ver com Adão? O que Adão tem a ver comigo, né? Por que o erro dele, no que o erro dele implica na minha vida? Que consequência o erro dele traz para a minha vida? Eu me fiz várias vezes essa pergunta. Poxa, é justo, será eu pagar para o erro de um cara que eu nem conheci? Que eu nem pude dar um palpite? Assim, cara, tipo, não faz, não come o fruto, sabe? Não ouve tua mulher nessa hora. Mas sabe, no seminário, uma matéria, eu lembro de uma explicação que marcou para sempre a minha vida. O professor estava explicando a respeito da reprodução humana. E eu não sei se você sabe, mas a junção de um homem e de uma mulher só pode produzir o quê? Outro ser humano. Ou um homem ou uma mulher. Ou você já viu ser um cachorro, uma reprodução entre um homem e uma mulher. Tem umas irmãs que fizeram assim, a gente, né? Enfim, eu nunca vi, né? Eu nunca vi. E não é normal, não é a regra, pessoal, entendeu? Deixa eu tirar a jaqueta que deu uma esquentada. Mas assim, não é a regra. A regra é o quê? Que de um homem e uma mulher saia ou um ser humano do sexo masculino ou um ser humano do sexo feminino. Essa é a regra comum. Um dia que você casar e tal, o pastor Robson, que já é casado, sabe disso, tem um casal, vai ser um menininho, vai ser uma menininha. Entende? Essa é a regra natural da vida, né? O curso natural da vida. Então, como o homem reproduz, e esse é o mandamento de Deus, o homem se reproduzir. Multiplicai-vos, enchei a terra e tal. Tem uns que, né, exageram, né, nisso aí, mas enfim. Voltando. Como esse é um mandamento, a gente está propenso a isso. A gente vai fazer. A gente vai reproduzindo. E, cara, automaticamente, o que eu tenho dentro de mim, todo o sistema que eu tenho dentro de mim, a partir do momento em que eu e minha esposa, a gente tem uma relação e a minha esposa possui um filho e tal, engravida de mim, a gente tem um filho, tudo que está em mim é reproduzido naquela criança. A junção minha e dela é reproduzido naquela criança. Então olha que interessante. Se a gente é criacionista e nós cremos que Deus nos criou, eu não sei se você crê que era uma bactériazinha, daí foi virando gente, virou macaco, daí virou homem, mas os macacos continuam lá, tipo, não sei, a gente não consegue entender essas coisas, mas tudo bem. E se você crê nisso, depois me procura e eu te empresto um livro. Te empresto um livro bom que tem lá em casa. Enfim, voltando aqui, pessoal. Se você crê que Deus criou tudo que existe um ser superior, cara, você vai acreditar nisso. Você vai acreditar que, tipo, Deus fez Adão, Deus fez Eva, e eles se reproduziram e dali veio toda a humanidade. Agora, Adão e Eva se reproduziram depois que eles pecaram. Então, automaticamente, o pecado, o mal que estava neles, passou para quem? Para os filhos. E para todo mundo até chegar aqui em mim, você e toda a gente aqui. Quer ver uma prova disso? O mesmo apóstolo Paulo, escrevendo a carta de Romanos, ele vai dizer assim, eu sempre falo desse texto aqui. O bem que eu quero fazer, esse eu não consigo. Mas o mal que eu tanto repudio, o que eu não quero, que dentro de mim eu rejeito, esse eu faço o quê? Eu pratico. Eu vou e faço. Quem aqui já tentou fazer alguma coisa boa e não conseguiu? Todo dia, irmão, eu tento e não consigo. Isso eu não faço mais. 15 minutos, tá lá fazendo. Não, me posicionei, né? Essa é a linguagem do nosso meio. Me posicionei. Agora tô firme. Uma semana, tá lá, fazendo a coisa errada de novo. E, gente, por quê? Porque tá em nós. Tá em nós. Então, assim, muito se pergunta, e até é uma discussão pertinente no nosso meio nos últimos dias, que, cara, eu nunca vi tanto acidente simultâneo acontecendo. Teve muito acidente nos últimos dias. E hoje foi interessante que eu estava conversando com a minha esposa, e ela estava falando sobre um professor de filosofia, de ética. Eu estava falando sobre questões filosóficas. Estava falando. Enfim, eu não faço psicologia, então, né, vocês já... Então, assim, e ele estava falando sobre uma questão do passado, uma discussão do passado de que nós matamos Deus. Como se Deus fosse uma criação humana, né? Uma concepção humana do pensamento. Tá, vou criar Deus agora. Pá, criei Deus e Deus existiu e tal. Baboseira, né? E aí o que ele falou? Ele falou assim, poxa, mas se Deus existe, por que essas tragédias acontecem? Por que essas coisas acontecem?
E é uma questão que eu não sei se você já se perguntou, eu me perguntei muito sobre isso, já. Sobre a existência do mal. Porque, poxa, se Deus é todo poderoso e ele não faz nada para evitar o mal, ele é simplesmente um banana. Já, se Deus é bom, mas criou o mal, ele não pode ser bom. É verdade ou não é? Agora, olha que interessante, qual que é a resposta que a Bíblia nos dá sobre isso? De que o mal não é criação de Deus, porque Deus não pode ser bom e criar o mal. O mal é fruto do pecado. E o pecado é gerado por quem? Por mim e por você. Analisa os fatos. Como a maioria dessas pessoas morreram nos últimos dias? Não vou dizer que todos. Um estava postando racha na saída da escola. O outro estava bebendo e tentou ir de frente com um ônibus lá e não sei o que deu. O outro saiu da pista e foi... Gente, a maioria dos casos foi isso. A maioria dos casos foi isso. Agora, analise sempre a história e você sempre vai ver. Por exemplo, eu vejo uma discussão, eu vejo muita gente, no seminário muita gente perguntava, poxa, mas por que Deus permitiu, por exemplo, o Holocausto? Partido nazista, 1942 a 45. Tinha alguém nascido aqui? Sabe que não tinha não, né? Ninguém nasceu nessa época, né? Então assim, 6 milhões de judeus. Por que Deus permitiu que os caras morressem lá, os judeus, o povo de Deus? Ora, quem matou os judeus foi Deus? Óbvio que não, gente. Quem matou os judeus foram os nazistas. Simples. Quem colocou eles numa câmara de gás para morrer foi os nazistas, não foi Deus. Deus não pegou a mão e colocou os caras lá. Então assim, qual que é a primeira compreensão que a gente tem que ter? Que a gente não presta. Que a gente é essa farinha desse saco aí que está podre, que está apodrecendo e que está cada vez mais indo para o fundo do poço. Amém? Quem aqui nunca parou e Deus, por que eu não paro de fazer coisa errada? Eu sou um trevo, misericórdia. Eu faço isso todo dia. Dois, ó. Tem um se compadeceu da minha. Então, reconhecer essa realidade é fundamental para uma vida cristã ou para compreender o Evangelho. Porque se você falar e pensar sobre igreja, e assim, o conceito de igreja é o quê? É uma comunidade de pecadores que foram reunidos pelo Espírito Santo. Isso é a teologia sistemática. O conceito que a teologia sistemática dá de igreja. Uma comunidade de pecadores, ou seja, uma comunidade de gente que erra, que falha, que está sujeita a errar toda hora, todo tempo, todo dia, todo momento. Amém? Vocês são assim também? Agora estou vendo umas cabecinhas balançando a mais, hein? Ufa, eu achei que eu ia ser pulverizado aqui, porque todo mundo era certinho, então, enfim. Reconhecer isso é fundamental. Por quê? Porque quando eu reconheço que eu estou errado, que o erro está em mim, e que eu não consigo me safar dessa treta, me prende, que é esse pecado maldito, entende? E veja, gente, eu vou conceituar pecado para que a gente possa entender. Existe uma diferença bíblica clara entre pecado e pecados. Pecados é o pecadinho diário, né? Pecadinho diário. Perdão a palavra, é a burrada que você faz lá no teu dia a dia. Que eu faço também, tá bom? Que os dois aqui também fazem, tá? Se eles falar que não, depois você... Esses são os pecados. Poxa, é a mentira, que eu, sem querer, às vezes eu falo uma mentirinha. E já dizia alguém, não sei se é verdade, que não dá para viver sem mentir. Alguém já disse isso uma vez. Então assim, não fui eu, tá? Depois eu dou o nome se quiser para ela. Não dá para viver sem mentir. Então, esses são os pecados. As burradas que a gente faz no dia a dia. Isso aí são os pecados. Agora, o pecado, e é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Da ênfase nessa noite. O pecado é um estado. O que é um estado? Aqui eu não estou no pecado. Nesse lado aqui eu estou no pecado. Aqui eu sou inimigo de Deus, eu estou no pecado. O pecado é ser inimigo de Deus. Aqui eu não estou no pecado. Aqui eu sou amigo de Deus.
E eu já vou explicar como que você passa de um lado para o outro. Mas quando você está no pecado, você é inimigo de Deus. Que é esse estado que eu falei, que é a situação que a gente se encontra. Que é essa. Que é literalmente essa. De estar afastado, de ver Deus como um cara que está longe. De ver Deus como um cara que não interfere na minha história. De ver Deus como um cara que não muda a circunstância ao meu redor. Que, pô, eu continuo fazendo as mesmas coisas de sempre. É assim ou não é? Opa, tô começando a falar com gente aqui, né? Antes eu achava que tinha os querubins aqui, né, da guarda. Então, se você pratica pecados, bem-vindo ao clube, irmão. Você tá no lugar certo. Aqui é o teu lugar, se você pratica os pecadão aí. Tchau pra vocês, ó, aqui atrás. Depois você beija o anel dele, tá? Da santidade. Então assim, agora, se você tá no pecado, afastado de Deus, você tá lá longe, aí a gente precisa conversar. E essa mensagem é exatamente para você. Como é para mim, como é para todos nós todo dia. E vocês já vão entender por quê. Então, se a gente entende que a gente está perdido, que a gente está fora, que a gente não conseguiu ter acesso à última cereja do bolo, a gente deixou cair a cereja do bolo lá antes de chegar. É mais ou menos assim, a corrida está aqui, a gente chegar está aqui, a gente se esbofeteou antes de cruzar a linha de chegada. A gente está nesse lugar e está cansado e não aguenta mais. E fica lá, eu não consigo. Vocês são assim ou sou só eu que sou assim? Que tá assim, no limite. No limite do limite do limite do limite, cara. Assim, que é dificílimo viver a vida. É assim ou não é? Sou só eu? Amém. Se converteu. É. Enfim. O que acontece? Quando a gente chega nesse estágio, e esse é o primeiro estágio, e é o momento certo pra gente parar e refletir sobre o que a gente vai falar aqui hoje. É um estágio em que você praticamente se coloca de joelho e fala, eu não sei mais o que fazer da minha vida. Eu simplesmente não tenho mais o controle, perdi o controle, não sei mais o que fazer, minha vida está um caos, minha vida está uma droga, eu perdi o sentido de viver, eu não sei mais quem eu sou. Isso é você dentro de você mesmo falando com você, tá? Um diálogo entre vocês. Que tem dentro de você, tô brincando. Você mesmo, é você e você. Lá no teu segredo. Não é você lá no WhatsApp, não. Esqueça essa pessoa. Tô falando você sozinho no teu quarto, deitado na tua cama, dormindo, longe de todo mundo, sozinho lá e tal. Quando você chega nesse estágio, você olha e pensa assim, opa, eu não consigo. Eu não consigo sozinho. Eu não consigo seguir sozinho. Eu não consigo alcançar algo sozinho. Eu não consigo mudar a minha vida sozinho, embora eu tente todo dia. E eu não consiga. Não consiga. Esse é o momento de você olhar para dentro de si e pensar assim, opa, eu estou precisando de ajuda. Eu estou precisando de ajuda. E sabe, eu não estou aqui, irmão, de maneira nenhuma querendo te condenar ou apontar teu erro. Não é esse o intuito. Eu vivi a minha vida inteira pensando nisso. Eu não consigo. E até hoje eu não consigo. Eu simplesmente dobro meu jeito, eu não consigo. Se eu tivesse cabelo aqui do lado, arrancar assim. Não acontece isso, comigo acontece todo dia. Eu simplesmente não consigo. E esse é o segundo ponto. O primeiro ponto que eu falei é entender a nossa condição. Para que a gente possa entender o Evangelho, a gente precisa entender a nossa posição. O segundo é o quê? É entender que a gente precisa de ajuda. Entender que precisa de ajuda. Irmão, todos os dias eu preciso de ajuda. Todos os dias eu preciso dobrar o meu joelho e ficar, eu preciso que alguém me ajude nessa situação, porque senão eu não vou conseguir. Eu vou errar, eu vou me atrapalhar, eu vou cair, Cair, eu tô falando de tropeçar e cair, não. Tô falando de pecado, coisa, não. Tô falando de não conseguir alcançar o alvo, não conseguir alcançar o objetivo. Eu vou errar, fatalmente eu vou errar. Eu vou lá e eu vou dar com a cara no muro. Opa, eu preciso de ajuda. Eu reconheço que eu preciso de ajuda e que eu preciso mudar. O segundo ponto, então, é reconhecer que a gente precisa de ajuda. E ajuda de quem para resolver essa questão? Porque a questão dos pecados, a gente resolve.
venho, eu conto, eu abro, olha, eu estou com dificuldade porque eu estou sonegando impostos. Aí a pessoa começa, não sonega imposto, cara. Vamos te ajudar, vou te ajudar aqui. Ou minha dívida é tanto, eu tenho uma dívida ativa de 10 mil reais. Você procura ajuda, aquela pessoa te ajuda a administrar teu dinheiro e você vai e consegue vencer. Os teus pecados, vence no dia a dia. Agora, o seu pecado, o seu estado de inimizade com Deus, o seu estado de rebeldia contra Deus, esse você não vai conseguir sozinho. Nem com a minha ajuda. Nem com a ajuda do pastor, do bispo, da tia, do apóstolo, do querubim, de quem for. Não vai conseguir. Esse estado ninguém consegue mudar. Exceto uma pessoa. E é aí que entra a questão do Evangelho. O Evangelho nada mais é do que Deus entrando na tua história. Na nossa história. Na minha história. O Evangelho é como se fosse essa questão aqui. Eu tô aqui no pecado. Eu tô inimigo de Deus aqui, ó. É como se do lado de lá, aquela mão ali se estendesse, pegasse a minha mão e me trouxesse pro lado de cá. Opa, lembra que aqui eu sou o quê? Amigo de Deus. O Evangelho é isso. O Evangelho é literalmente uma mensagem de que Deus vem até nós, pega na nossa mão e traz a gente para perto. Simplesmente isso. Não tem uma enciclopédia para ensinar isso, não tem um livro desse tamanho para ensinar e para se aprofundar. Esse é o conceito mais simples que você pode ter e compreender. O Evangelho é Deus entrando na minha história. Deus entrando na minha vida. Deus agindo na minha vida. E como Deus fez isso? Você deve estar careca de saber. Que um dia, um de nós, saiu do nosso meio. Tinha barba, eu não sei se tinha barba. Estava no nosso meio. Foi lá, falou, opa, eu vou resolver essa treta aí, pai, pode deixar. E ele mesmo sendo homem, mesmo sendo Deus, foi, levou tudo, as pragas que estavam em cima de nós, foi pendurado numa cruz, morreu numa cruz, ressuscitou no terceiro dia, se assentou à destra do Pai, e pronto. A situação está resolvida. De quem que eu estou falando? Esse, se você não soubesse, irmão, batada, né? Joelho no milho. Mas no que isso muda a minha vida? O que isso implica na minha vida? Pô, saber que Jesus veio e morreu numa cruz. Ah, beleza, Jesus é um cara legal, foi lá, morreu no meu lugar. Morreu numa cruz. Mas ele morreu numa cruz por quê? Cara, ele morreu numa cruz porque simplesmente o nosso estado era esse aqui, de inimigo de Deus. Ele morreu numa cruz, o nosso estado é o quê? Amigo de Deus. Agora, quem foi que fez isso? Quem foi que realizou isso por nós? Única e exclusivamente Deus. Deus pega um indivíduo, entra na história do indivíduo, muda a história do indivíduo, apresenta o Evangelho para ele, olha para todas. Lembra das dores lá, das angústias, das coisas que a gente faz de errado lá? Que eu falei, que a gente todo dia fica buscando resposta para a nossa vida. Deus olha para isso e fala, opa, eu vou mostrar para ele que aquilo que eu fiz no meu filho aqui na cruz, meu único filho, tem o poder para mudar a vida dele. Ele, ó, tá aqui, olha para cá. E Deus pega a tua cabeça assim, vira, aí você olha para lá e realmente, isso que ele fez ali, acabou. Sarou aquilo que eu tinha de errado aqui dentro. Consumiu aquilo que tinha de errado aqui dentro. Agora, para que a gente possa entender isso, eu preciso falar sobre uma palavra que provavelmente você ouve quase que todo dia. A palavra graça. Nunca ouviu falar que alguém é sem graça? Não, eu acho graça. Não, esse aqui eu não acho graça. Então é dessa graça aí. E agora nós vamos começar a contar umas piadas aqui. O Johnny vai contar uma. Não, tô brincando. O que é a graça de Deus? A graça de Deus é simplesmente Deus fazer algo por alguém que não merece. Você acha que você merece alguma coisa? Quem acha que merece alguma coisa? Quem acha que não merece alguma coisa?
Eu acho que não mereço nada não, viu? Eu acho que... Você acha que merece? Ó, outro aqui atrás, né? Eles são do mesmo grupo aqui, ó, dos fariseus aqui. A Igreja Batista tem fariseus, irmãos. Só pra vocês saberem. Isso é graça. Isso é a graça de Deus. A graça de Deus é Deus olhar para o Richard e falar assim, o Richard não merece, o Richard é um traste, um praga, um sem vergonha. E todas essas outras palavras que não dá pra falar aqui. Ele é isso aí, entendeu? Mas eu vou pegar esse cara aqui e eu vou mudar a vida dele. E coloca ele do outro lado. Isso é a graça de Deus. Agora, sabe o que a graça faz com a gente? A graça nos humilha. Que isso? Vai me humilhar? Vai me expor? Não, não é isso. Se a gente soubesse que a palavra humilhar vem da palavra humildade, nosso conceito de humilhação seria diferente. Vocês concordam comigo? Não dá outra ideia? O que é ser humilhado? É ser colocado no seu lugar. E é isso que o Evangelho faz. O Evangelho olha para um cara e fala assim, ô bonitão, você acha que você está vindo na igreja, você acha que você está dando dízimo, você acha que você está obedecendo, você não está ouvindo música do mundo, você não está ficando com menina nenhuma. Opa, esse aqui é um homem de Deus. Aquele outro lá atrás não, aquele lá é uma treva, misericórdia. Não existe isso, gente. Não existe isso. Para graça não existe isso. Deus simplesmente olha para o cara. Aquele cara que se coloca de joelho diante de Deus. Viu? Foi até forte que mudou a luz aqui. Deus simplesmente olha para aquele cara que está lá de joelho, implorando ajuda. E ele fala, opa, esse aqui reconheceu o lugar dele. Ele reconheceu que ele não consegue sozinho. Ele reconheceu que ele precisa de alguém. Ele reconheceu que ele precisa de ajuda. Então Deus vem e muda a história daquele cara. Quantos exemplos tem no nosso meio? O cara que era um traste, praga. E hoje, o cara é outra pessoa. Outra pessoa. Tá aqui um exemplo vivo disso aqui. Pergunta para alguém que me conhecia antes. Misericórdia. Pergunta para o pastor Lopes como é que eu era antes. Ele até ficou em silêncio. Então assim, o Evangelho faz isso, a graça de Deus faz isso. E a graça de Deus é literalmente Deus agindo em favor daquele que não é nada, que é um praga, que é um que dá vontade de descabelar. Você é assim, irmão? Eu sou assim. Minha mãe tinha vontade de me descabelar o tempo todo, meu pai não tinha ainda. Graça de Deus é isso, gente. Graça de Deus é um cara que não consegue, que é rejeitado, que faz tudo errado, mas que Deus ama. Mas que Deus quer perto. Mas que Deus quer assim, como um filho. E ele vai olhar para aquele cara, ainda com as burradas que ele faz, e esse é meu filho, de quem eu me agrado. Eu tenho prazer nesse cara. Olha só, fez uma burradinha hoje, mas continua amando ele. É isso aí. O Evangelho é isso. A realidade de que Cristo oferece para nós é essa. Não é você mudar aqui fora, não é você parar de fazer coisa aqui fora, não é você simplesmente parar, não, agora eu não bebo, não fumo, não cheiro, não bebo, não fumo, não cheiro. Não é não fazer essas coisas, não. É dentro de você ser transformado. É dentro de você ser outra pessoa. Ter outra realidade. Conseguir amar quem te persegue. Cara, isso é dificílimo. Orar pelo que te persegue, irmão, misericórdia, isso aí é... Quem não passou por isso ainda, vai passar. Vai passar uma hora ou outra. Orar, às vezes, por uma pessoa que você sabe que está errado, você aconselha e a pessoa vai e continua fazendo as mesmas coisas. Cara, isso é dificílimo. Tá aqui, o nosso pastor sabe o quanto é difícil isso. Mas agora, a graça de Deus é literalmente isso. A graça de Deus mostra que nós somos aceitos por Deus. E não pelo que a gente faz, não pelo que a gente é. Aliás, não pelo que a gente apresenta para Deus. Não é porque eu venho aqui, irmão, que eu sou aceito. Não é porque eu prego para vocês que Deus se agrada de mim. Não é porque Deus... Porque eu cuido, a maioria da galera que está aqui, que Deus
Poxa, esse cara aqui tá bombando na fé, aleluia. Não. Nós tivemos já uma mensagem no domingo, Mateus capítulo 5, lá no Sermão do Monte, no verso 3, se eu não me engano. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Vou trazer para nova versão Street de 3 barras aqui, para vocês poderem entender. O que esse texto quer dizer? Ó. Vocês são bons, se vocês reconhecem que vocês não são nada, vocês não conseguem nada, vocês precisam de Deus para tudo. Aí vocês são salvos. Pronto. É isso que o texto quer dizer. A nova tradução linguagem de hoje diz assim, ó. Feliz é aquele que sabe que é espiritualmente pobre, porque dele é o reino do céu. Porque esse é o cara que é salvo, esse é o cara que nasce de novo, esse é o cara que tem uma nova vida em Cristo. Amém? Tá, a gente já falou sobre o Evangelho, a gente já falou sobre a graça, a gente já falou sobre tudo isso. E antes de eu finalizar, eu quero só dar mais um conceito. Teve um cara, vou falar em línguas aqui agora. Teve um cara chamado Dietrich Bonhoeffer, né? Viu? Sentiu, né? Espiritual. Dietrich Bonhoeffer era um alemão, morreu, foi mártir, um pastor luterano, morreu em 1945, no final. Um ou 2 dias antes da Alemanha nazista se render, ele foi enforcado. Porque ele pregava contra o nazismo, lá na Alemanha. E ele escreveu um livro chamado Discipulado. Nesse livro, ele vai falar sobre, no capítulo 1, na primeira parte do livro, ele vai falar sobre a diferença de graça barata e da graça preciosa. E ele vai falar assim, ó, que existe uma graça barata, que faz o quê? A graça barata justifica os nossos atos, justifica as nossas ações. Então o que a graça barata faz? A graça barata olha para um de vocês e fala assim, ó, enquanto essa pessoa está bem, não está fazendo coisa errada, Deus está aceitando ela. Deus está amando ela. Deus está se alegrando nela. Enquanto ela está bem, está certinho, está na igreja, tá tudo certinho. Foi forte de novo, viu? Mudou. Deus está aceitando ela. Deu uma deslizada, acabou. A ira de Deus está sendo contra a vida daquela pessoa e Deus vai pulverizar aquela pessoa. E Dietrich Bonhoeffer fala que a graça barata é diferente da graça preciosa. Por quê? Porque a graça barata ela justifica as tuas ações. A graça preciosa ela justifica você. Eu não sei se você consegue entender a diferença disso. O que a graça barata faz? A graça barata, enquanto você está fazendo a coisa certa, está aceito por Deus. Fez coisa errada, Deus te odeia. A graça preciosa faz com que todas as suas ações sejam bem-vindas para Deus. Só os seus pecados que não. Mas os seus pecados são confessados e são perdoados. Acabou. Você muda o seu status diante de Deus. Você coloca lá no seu Facebook, lá, em relacionamento sério com o Espírito Santo. Entendeu? Isso é a graça barata, né? Porque quando você está na graça, aliás, a graça preciosa, a graça barata é lá em relacionamento enrolado com o Espírito Santo lá, entendeu? Vocês mexem no Facebook, gente, pelo amor de Deus. Agora é só Snapchat, né? Instagram, essas coisas aí. Orkut, né? Então, assim, é exatamente isso. A graça preciosa faz com que você esteja nesse relacionamento sério. Que amanhã vai virar um quê? Um casamento. A graça barata se vive nesse rolo, nesse bolo de coisas e não te leva a lugar nenhum. Então a gente já viu que não é o que a gente faz. E a gente consegue entender que não é o que a gente faz que faz a diferença na nossa vida. Não é. É o que foi feito por nós que faz a diferença na nossa vida. Todo dia, toda hora, se você permanecer diante de Deus, de joelhos, Deus, eu sei o que o Senhor fez por mim. Me ajuda nessa área da minha vida. Deus vai fazer, irmãos. Deus vai agir em teu favor. Deus vai se mover para que as coisas aconteçam. Agora, a partir do momento que você acha que você pode fazer algo sozinho, que você pode dar os seus pulos lá fora sozinho, Deus vai simplesmente falar, esse cara não precisa da minha ajuda. E você simplesmente vai viver a tua vida, do jeito que você bem entender, do jeito que você bem quiser. E você mesmo vai traçar o seu destino. Para concluir, o que a gente faz com o que foi feito por nós? Paulo, quando escreve a carta aos Filipenses, no primeiro capítulo, ele vai dizer assim, olha,
agora que vocês já foram nascidos de novo, que vocês já entenderam que não é pela religião, mas é pelo que foi feito por vocês, sabe o que vocês fazem? Vivam de maneira digna do Evangelho. Sabe o que é isso? É viver de joelhos diante de Deus, pedindo que Deus dê graça, que Deus ajude, que Deus ministre o nosso coração, mude o nosso coração, que é uma treva que só. A Bíblia diz que nosso coração é corrupto, é enganoso e extremamente corrupto, muito corrupto. Ou seja, toda vez que a gente sentir no coração ou se move pelo nosso coração, a gente vai se dar mal. Vai se dar mal. E o que é viver de modo digno do Evangelho? É viver na dependência de Deus para tudo. Para ser salvo, para orar, para jejuar, para ler a Bíblia, para vir na igreja, para tocar, para pregar, para fazer o que for. Depender de Deus, depender da graça de Deus, depender da ação de Deus em nós. Amém? Vocês conseguiram entender? Isso que é o Evangelho. O Evangelho, e essa figura ilustra muito bem, o Evangelho é essa mão ali, ó, se estendendo para nós. Você viu? Não sei se alguém reparou que é uma mão de criancinha e uma mão de um cara velho. Um pai e um filho, né? Foi pensado, irmão. A gente pensa aqui, né? Viver uma vida de acordo com o Evangelho é literalmente viver essa imagem aqui. É esperar que Deus coloque a mão em tudo, faça tudo, haja em tudo. E não deixe a gente agir sozinho. Isso é viver de modo digno do Evangelho. Amém, irmãos? Eu queria orar nesse final de reunião. E a minha oração é para que a gente viva uma vida digna do Evangelho. Que a gente viva uma vida centrada no Evangelho. Que a gente deixe de querer viver a nossa própria vida da maneira como a gente bem entender e achar que vai ficar tudo bem. Então eu queria que você curvasse sua cabeça aí e orasse no seu lugar.